Tem a palavra o reitor do Instituto Federal do Mato Grosso, IFMT, Júlio Santos. Bom dia a todos e a todas. Senhor presidente, como historiador, permita-me contar uma breve história. Em 23 de setembro de 1909, o primeiro e único presidente negro da história do Brasil publicou o decreto 7.566, criando as escolas de jovens aprendizes e artífices. Nascia assim a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Ao longo do século XX, essas instituições passaram por diversas denominações. Até em 2008, quando em 28 de dezembro o presidente Lula publicou a Lei 11.892, transformando as 114 unidades que eram denominadas Cefetes em institutos federais. E então, desde então, na política do governo do presidente Lula e da presidente Dilma, nós estamos chegando a quase 800 unidades no país, campus da nossa rede, criadas pelo governo do presidente Lula. Presidente, esta cidade onde o senhor está acaba de receber um campus do Instituto Federal de Mato Grosso em processo de implantação. E aí, senhor presidente, o senhor tem um ministro que entende a importância da educação, da pesquisa, da extensão e foi bater na porta do Instituto Federal de Mato Grosso, convidando a nossa instituição para ser parceira em um lindo projeto de geração de emprego, renda, qualidade de vida, dignidade, esperança, fomento às cadeias produtivas, que é o programa Solo Vivo, e por isso nós queremos agradecer o ministro Carlos Favaro e toda a sua equipe do Ministério da Agricultura pelo apoio, pelo carinho, por acreditar na educação e na extensão. Senhor presidente, senhor governador Mauro Mendes, que acredita e investe também nessa instituição, eu quero dizer, o Instituto Federal de Mato Grosso vai trabalhar muito, senhor presidente, para se tornar cada vez mais numa importante ferramenta de transformação da vida das pessoas. Presidente, contem com o IFMT para transformar a vida das pessoas para melhor. Sim, tranquilo. Neste momento, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, recebe da estudante de agronomia, Daiane Fortunati, e do estudante do curso técnico em agropecuária, Joaquim Daniel Nicolau dos Santos, ambos do Instituto Federal do Mato Grosso, campus Juína, Muda de Bananeira, símbolo do lançamento do programa Solo Vivo. Fará uso da palavra neste momento a reitora da Universidade Federal do Mato Grosso, UFMT, Marluce Souza. Muito obrigada. Bom dia, senhoras e senhores. Senhor presidente, e Luiz Inácio Lula da Silva e demais autoridades presentes, o nosso respeito. Seja bem-vindo a Mato Grosso, presidente Lula. Seja muitíssimo bem-vindo ao município de Campo Verde. Quero que saiba que é bom,
que é com muita emoção que recebemos você, enquanto cidadã e enquanto reitora da Universidade Federal de Mato Grosso. Que neste ano a UFMT completará 55 anos de idade. É uma senhora, jovem senhora, mas que está precisando de muita atenção da Presidência da República e do Ministério da Educação para as suas demandas e as suas necessidades. É perceptível a coincidência, senhor presidente, dos projetos, das ações da Universidade Federal de Mato Grosso com os programas do governo federal, sendo o assentamento Santo Antônio da Fartura a realização conjunta de um projeto voltado para o tão esperado e sonhado fortalecimento da agricultura familiar, para o incremento da tecnologia junto com o pequeno produtor rural e com o propósito de ampliar o mercado interno brasileiro e o intuito de diminuir a desigualdade da renda e da riqueza concentrados desde o período colonial. Os projetos e ações das universidades estão em consonância com o seu projeto. Nós acabamos de inaugurar o primeiro curso de psicologia entre a Universidade Federal, a única que oferece o curso de psicologia para os jovens do Movimento Sem Terra. E estamos realizando e recebendo jovens como esses que acabou de te entregar a bananeira, do Pará, de Minas Gerais, de São Paulo, todos dentro da Universidade Federal de Mato Grosso. Nós estamos terminando, e aí com a parceria do Estado de Mato Grosso, do governador Mauro Mendes, que está ao seu lado, o Hospital Universitário Júlio Miller. E nós convidamos você para ser o padrinho desse hospital. E estamos esperando que você esteja conosco na inauguração. Queremos aqui agradecer o ministro Carlos Fávaro, que tem sido um parceiro valioso para a Universidade Federal de Mato Grosso e que está junto com a Universidade Federal de Mato Grosso, com a Unicelva, que é a nossa fundação de apoio, entregando aqui nesse momento mais de 20 milhões de equipamentos para os trabalhadores e pequenos produtores da agricultura familiar. Faço questão de ressaltar, viu, senhor ministro Carlos Fávaro, a sua parceria, o seu compromisso com a educação superior e a sua presença dentro da Universidade Federal de Mato Grosso, que é um compromisso que nós assumimos e que nós temos que preservar e ampliar, tá? Faço questão, senhor ministro, de agradecer também o ministro Padilha, que esteve conosco, que já nos recebeu, que acompanha hoje o nosso projeto de hospital universitário e que está, juntamente com o deputado Lúdio Cabral, que está aqui presente, com a nossa eterna deputada Rosa Neide, nos ajudando a encaminhar, buscar os recursos necessários, porque o hospital universitário pretende atender uma demanda sua muito importante, oferecer uma ala de atendimento para a saúde da população indígena, que no estado de Mato Grosso tem mais de 43 povos. Nós teremos lá uma ala para a população indígena e uma ala para atendimento dos trabalhadores. Esperamos, senhor presidente, para concluir, continuar ainda mais próximos da sua gestão, da sua caminhada, que ela seja repleta de realizações como essa que está acontecendo nesse momento. Que você seja muito feliz, que você tenha muita saúde e que você leve o nosso abraço a todos os seus ministérios, os seus trabalhadores, os seus técnicos e especialmente ao Ministério da Educação e ao Ministério da Saúde. Muito obrigado, um aplauso, viva sempre, muita saúde ao presidente da República.
O programa Solo Vivo nasce da necessidade de oferecer aos agricultores familiares condições para melhorar a produtividade e a qualidade dos alimentos produzidos. O projeto vem para corrigir solos desgastados de tantos anos de uso sem o devido cuidado. Do BNDES, Aloísio Mercadante. Bom dia a todos e todas. Eu queria saudar, em primeiro lugar, o melhor presidente da história desse país, que é Luiz Inácio Lula da Silva. Queria saudar o governador do estado, Mauro Mendes, e nós vamos falar aqui da parceria que estamos fazendo. Queria saudar um grande ministro da Agricultura, que é o orgulho do estado do Mato Grosso, é fundamental para aumentar a produção, para trazer esses projetos inovadores, que é o ministro senador Carlos Fávaro. Queria saudar o ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar, que vem trabalhando pelos assentamentos, e essa é uma região com uma agricultura familiar muito pujante, competitiva e eficiente. Saudar o nosso ministro Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência da República, que articula todos esses movimentos. Saudar o prefeito Alexandre Lopes de Oliveira. E aí eu queria saudar as mulheres, eu não vou saudar todo mundo, que é muita gente. Eu queria saudar as mulheres na pessoa da nossa reitora Marluce e de uma embaixadora do Estado em Brasília, que é a ex-deputada Rosa Neide, que está sempre lá construindo as nossas parcerias. Eu queria dizer... Tudo bom, Séries? Beijão para você. Eu queria falar para vocês o seguinte: esse Estado é responsável hoje por 30% da produção agrícola do Brasil. Esse estado tem 10 cabeças de gado para cada habitante. São mais de 30 milhões de cabeças de gado da pecuária. Portanto, é um estado que produz muita proteína e muito alimento. Agora, esse estado, para poder crescer e se desenvolver, precisa de crédito. Então, vou dar um dado, queria que a imprensa anotasse e depois cobrasse, porque o BNDES é a instituição mais transparente do Estado brasileiro, entre 8 mil. Está tudo lá demonstrado. Nós, no governo do presidente Lula, aprovamos para o Estado do Mato Grosso 29 bilhões de reais de crédito para o desenvolvimento do Estado. Só para a agricultura, vou falar primeiro da indústria, foram 14 bilhões de reais para a indústria. E veja a importância do que nós estamos fazendo, orientados pelo presidente Lula e pelo ministro Fávaro. O milho, esse ano, agora, a chamada safrinha, vão ser 133 milhões de toneladas. Nunca antes na história do Brasil, só com o Lula, tanto milho foi produzido e vai ser colhido. Uma das razões é o crédito agrícola. A outra é a agroindústria. Nós financiamos no estado do Mato Grosso 4 grandes usinas recentes, só no governo Lula, 4 grandes usinas que moem o milho, fazem etanol, fazem biodiesel, fazem DDG para alimentação dos animais, que é 3 vezes mais produtivo que o milho. Então, nós temos ali a usina Querência, faz dentro desse pacote, a usina Três Tentos, são 935 milhões de litros de biodiesel, 537 toneladas de DDG, 37 toneladas de óleo de milho. A Alvorada, que na mesma forma são 222 mil metros cúbicos de etanol. Por que eu estou dizendo isso? Porque à medida que a gente tem uma indústria no Mato Grosso, nós estamos gerando valor agregado.
recolhendo mais imposto, gerando mais emprego e estabilizando a vida do produtor rural, porque o preço fica muito mais estável, porque se cai lá fora, você moe e entrega um produto de mais valor agregado. Eu estou falando isso principalmente para aqueles que na campanha diziam que o Lula não tinha compromisso com o agro e com a produção agrícola. Ninguém fez mais do que o Lula fez para desenvolver a agricultura nesse estado. Mas eu não vou falar só disso, não. Eu quero falar também da energia. Não tem uma economia que atrai investimento, emprego, desenvolvimento, se não tiver energia. Nós estamos colocando aqui 1 bilhão e 100 milhões de reais, 1.300 quilômetros de transmissão de linha de energia para melhorar a qualidade da oferta de energia para o interior do estado. 22 usinas de fotovoltaica para gerar energia limpa e renovável. A Energisa é o BNDES que financia. Portanto, nós temos feito um esforço muito grande para desenvolver toda a infraestrutura. Eu vou dar um dado para vocês depois discutirem na mesa do bar, que eu sei que tem muita gente aqui que não quer discutir a realidade e viver de fake news. Então, no primeiro trimestre, presta atenção, no primeiro trimestre do ano passado, no último ano do governo anterior, de janeiro a março, o BNDES liberou 200 milhões de reais para a agricultura. No primeiro trimestre desse ano, nós liberamos 1 bilhão 768 milhões de reais. Isso significa 782% a mais que o Lula deu para o Estado de crédito agrícola do que o governo anterior, que muita gente enche a boca para falar, mas não apresenta um dado para mostrar o que foi feito no Estado. Quero dizer de um projeto que nós construímos em parceria com o governo do Estado, com os técnicos do governo do Estado, com o governador Mário Mendes e o BNDES. O governador, presta atenção que é muito importante para o Estado. O governador levou um problema, a BR-163. Você anda ali pelo Mato Grosso do Sul, está toda duplicada. Quando chega em Mato Grosso, é só buraco, acidente, prejuízo e dificuldade. O governador tomou uma decisão muito importante. Ele comprou um consórcio que tinha se inviabilizado por R$1. R$1, para tentar resolver o imbróglio. O Tribunal de Contas da União ajudou, porque o presidente Lula se empenhou para resolver, porque eu falei, presidente, BR-163, Mercadante é para fazer, aquilo ali é o coração da logística do estado do Mato Grosso do Sul. Aquilo ali é 20% de toda a produção agrícola passa pela BR-163. São 33 milhões de dólares que circulam e que é fundamental para a agricultura. Nós trabalhamos com a equipe do governador Mário Mendes e encontramos uma solução que ninguém conseguiu fazer no governo anterior, porque vocês lembram, me fala 1 metro de asfalto que foi feito nesse estado no governo anterior. Me fala 1 metro. Nós trabalhamos, o governador foi muito parceiro para a gente encontrar uma solução. E o que nós conseguimos? O BNDES vai, um pouquinho só para concluir, o BNDES vai colocar 5 bilhões e 900 milhões de reais para a BR-163. Nós vamos duplicar 400, eram 444, o governador já conseguiu mais 10 quilômetros. São 454 quilômetros de duplicação da estrada. Ela vai ser pavimentada, vai ter lugar para caminhoneiro descansar, vai reduzir 1h30 as pessoas para trajetarem, para poder trafegarem na estrada, muito mais segurança, muito mais produtividade para escoar a produção, gerar mais emprego, qualidade de vida e melhoria para o estado do Mato Grosso. E isso só foi possível
porque o presidente Lula falou, o BNDES é para trabalhar de forma republicana com qualquer prefeito, governador. Nós não vamos ficar no palanque da eleição, nós queremos trabalhar para o Brasil melhorar. Então, eu termino dizendo para vocês que, olha, nós estamos na BR-100, nós estamos na MT-100, na MT-130, na MT-246, em todos esses processos, essas estradas, o BNDES está presente. E eu termino dizendo o seguinte, vocês lembram na campanha, eu vi um patriota pendurado num caminhão, andando na BR-163. Era um perigo, cheia de buraco, caminhão vindo, indo. Na próxima eleição, já vai poder pendurar no caminhão, vai ter segurança, não é recomendado, vai ter segurança, vai estar asfaltada, vai ter pista dupla, pode andar. Agora, se ele pensar um pouquinho, ele vai andar de caminhão para dizer que presidente é Lula. Com a palavra, o senhor Valdeir Souza, representante do Movimento do Sem Terra, MST. Bom, primeiramente quero dar as boas-vindas ao presidente Lula, mandar um abraço aos nossos companheiros do Paraná, dizer que eles estão lhe aguardando lá dia 29. E queria, primeiramente, em nome da FETAGRE, agradecer a todos os trabalhadores e trabalhadoras que estão aqui hoje presentes, recebendo o nosso presidente. Bom, a gente tem muita coisa para dizer, mas a gente sabe que hoje é um dia de festa, um dia de celebração, então vamos tentar ser bem objetivo. Primeiro, nós, enquanto Movimento Sem Terra do Estado do Mato Grosso, esse ano, presidente, nós completamos 30 anos que nós chegamos em Mato Grosso para construir a luta pela reforma agrária num estado tão desigual e tão injusto com os trabalhadores. Nesses 30 anos foram mais de 50 assentamentos criados a partir da luta do MST, mais de 5.000 famílias assentadas a partir da luta do MST. Hoje, nós estamos aqui recebendo, e os companheiros estão aqui no palco também, 3 assentamentos que vão receber os maquinários, são assentamentos do Movimento Sem Terra. Egídio Bruneto, 14 de agosto, aqui de Campo Verde, e o Mártir dos Carajás. E nós queremos, nesse sentido, agradecer grandemente a uma política pública que está chegando através da Universidade Federal de Mato Grosso, que cumpre um papel fundamental no nosso Estado, e do nosso ministro da Agricultura, Carlos Favro. Afirmo dizer que é a maior entrega de máquinas para assentamentos de reforma agrária da história do nosso país. Isso com aproximadamente um projeto de 30 milhões. Olha a diferença que faz, vai abarcar 15 assentamentos só dos organizados pelo MST, fora todos os outros comunidades quilombolas indígenas. Então, é mostrar que o recurso público, que às vezes é pouco, quando a gente fala das grandes propriedades, do grande latifúndio, faz uma diferença enorme quando ele é aplicado para os assentamentos de reforma agrária. Então, nós queremos dizer, ministro Carlos Favro, que nós estamos muito agradecidos, que nós realmente tínhamos dúvida de que esse projeto chegaria para nós. E hoje nós ficamos muito felizes de saber que, de fato, essa conquista que o MST organizou e apresentou para o ministro da Agricultura vai se tornar realidade. E isso não poderia acontecer, como toda a luta do MST, sem os companheiros aliados, que a luta pela reforma agrária não é uma luta só do MST, é uma luta de toda a sociedade brasileira. E o Partido dos Trabalhadores de Mato Grosso é fundamental em todos esses processos. Aqui nós temos parlamentares, professora Rosaneide, compromissada com a reforma agrária, deputado Valdir Barranco, deputado Henrique Lopes, deputado Lúdio Cabral, mas todos os companheiros militantes do Partido dos Trabalhadores fazem parte também dessa conquista para os assentamentos de reforma agrária.
E para finalizar, presidente, eu só queria dizer, e espero até, ontem a gente teve duas grandes percas para a reforma agrária. Uma do Sebastião Salgado, que foi fundamental para a construção da nossa Escola Nacional Florestan Fernandes e pela luta da reforma agrária nesse país, mas também de um companheiro do Pernambuco, estado do qual o senhor é de origem, que foi atropelado numa marcha durante o Abril Vermelho. Uma marcha dos fascistas que continuam tentando nos amedrontar. Mas nós não vamos desistir e esperamos que na sua próxima visita a Mato Grosso seja para entregar novos assentamentos de reforma agrária para os trabalhadores. Muito obrigado. Faz uso da palavra o ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. Boa tarde, Mato Grosso! Eu quero parabenizar todos que estão aqui, porque vocês fizeram L e puseram Lula de novo na presidência da República para resgatar esse país para o povo brasileiro. Cumprimento o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, governador Mauro Mendes, cumprimento o prefeito Alexandre de Oliveira, prefeito de Campo Verde, meu amigo querido ministro aqui do Mato Grosso, ministro da Agricultura, senador Carlos Fávaro, nosso companheiro querido ministro Márcio Macedo, os deputados estaduais Ediclei Coelho, Henrique Lopes, Valdir Barranco, meu amigo, Wilson Santos, Lúdio Clabal. Quero cumprimentar essa querida, sempre deputada federal, embaixadora aqui do Mato Grosso, Rosa Neide, tão querida de vocês. Cumprimento também o amigo mato-grossense, que sempre nos ajuda, companheiro Carlos Agostinho, que é presidente do Conselho da Embrapa. Aloísio Mercadante, que está fazendo um sucesso à frente do BNDES. Presidente do INCRA, César Aldrigue, Divino Martins, presidente da FETAGRE, Valdeir dos Santos, da direção do MST. Cumprimento também a Dalete Soares, do assentamento Egídio Bruneto, Júlio César Santos, reitor do Instituto Federal do Mato Grosso, e a reitora Marluce Aparecida, da Universidade Federal do Mato Grosso. Eu queria dizer para vocês que o que hoje está sendo feito aqui é um exemplo para a reforma agrária. Assentamento de reforma agrária está recebendo potássio, calcário, máquinas, mostrando que reforma agrária é terra, é crédito, é assistência técnica. Está o Instituto Federal do Mato Grosso na orientação sobre o solo e sobre o plantio, e é também acesso a mercados e compras públicas. Aqui, os assentamentos vendem para um programa importante de compras públicas, que é o PAA. O ex-presidente da República botou 2 milhões no PAA. O presidente Lula entrou, já botou 2 bilhões no PAA para comprar produtos da agricultura familiar. Outro programa que os agricultores vendem aqui é para o Programa Nacional de Alimentação Escolar. O presidente Lula chegou, botou 1,5 bilhão a mais no Programa Nacional para alimentar as nossas crianças e comprar 30% dos agricultores familiares.
Esse exemplo, Fávaro, que eu vim aqui, Fávaro, ver com vocês, é muito importante. Da mesma maneira que está pondo calcário aqui, que está pondo potássio, melhorando o solo, nós estamos fazendo melhoria genética com o gir leiteiro para os agricultores familiares, que dá uma renda 3 vezes maior que ele tem. A bezerra já nasce valendo mais que a mãe, e que quando começa a dar leite, ela dá 4 vezes leite a mais do que a vaca que dá. O presidente Lula vai lançar agora, no mês de agosto, lá no Pernambuco, assentamentos irrigados com assistência da Embrapa, naquela região da fruticultura do São Francisco. Vai lançar igualmente, no norte da Bahia, assentamentos irrigados. Esse ano, os 2 anos do presidente Lula, ele lançou o plano recorde do Plano Safra. 2023-24 foi o Plano Safra recorde. 2024 e 25, Plano Safra recorde. E o que resultou no Brasil? Em 2024, tivemos a safra recorde do país. Em 2025, tivemos a safra recorde do país. O presidente Lula, junto com a sociedade brasileira, já tirou 24 milhões de brasileiros e brasileiras do mapa da fome. E o compromisso é, até o ano que vem, não ter nenhum brasileiro do mapa da fome. A agricultura do Mato Grosso é muito potente, mas o mundo carece de alimentos. E nossa tarefa é alimentar o Brasil e alimentar o mundo. Mas o presidente Lula faz o equilíbrio entre ambos, entre a agricultura exportadora e a agricultura do mercado interno, e o pequeno produtor que fornece produtos para o mercado interno. Fortalecer a agricultura familiar é ter fruta, verdura, legumes, como eu vejo nesses assentamentos, mais baratos na mesa do povo brasileiro para alimentar adequadamente o Brasil. E é por isso que voltou o programa de reforma agrária. Nós, dos últimos anos, desde que derrubaram Dilma Rousseff, não teve mais um assentamento no Brasil. Esse ano, nós já assentamos 15 mil famílias e vamos terminar o ano com 30 mil famílias assentadas e nos últimos anos 60 mil famílias. Termino aqui conversando com os parecis. Foi licenciada a área dos parecis para tomar crédito. Parabéns, Rosa Neide. Quero também falar aqui com os quilombolas do Mata Cavalho. Foi dado crédito para os quilombolas do Mata Cavalho, 500 quilombolas que receberam crédito. Mas é por isso que vocês decidiram bem nas eleições passadas e fizeram o L e trouxeram de volta Luiz Inácio Lula da Silva. Viva o Lula! Viva o Mato Grosso! Viva a agricultura familiar! Neste momento, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva,
acompanhado do ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, e do presidente do INCRA, César Aldrigue, entregam título de domínio ao assentamento Santo Antônio da Fartura, no município de Santo Antônio do Leverger, por Lucimar Martins Dias e seu esposo, Dorivaldo Aparecido Dias. Você acompanha ao vivo a cerimônia de lançamento do programa Solo Vivo. Nesta primeira etapa, cerca de 800 a 1.000 famílias serão atendidas em propriedades com, em média, 10 a 15 hectares cada, dentro dos assentamentos. O programa Solo Vivo alia ciência, tecnologia e compromisso com o desenvolvimento sustentável. A iniciativa é uma parceria com a Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado de Mato Grosso, responsável pela gestão do projeto, e com o Instituto Federal de Mato Grosso. Gonçalves Campos. Um exemplo da robustez do programa Solo Vivo está na gestão operacional do programa, que garante a eficiência no campo. Segundo o governo, a gestão técnica e o monitoramento do uso das máquinas e implementos agrícolas se dá da seguinte forma. Todo o processo começa com as análises de solo feitas pelo IFMT. A partir dos recursos laboratoriais, são identificadas as necessidades de cada propriedade e, então, são feitas as aplicações dos insumos necessários, principalmente calcário e ferro. Título de domínio ao assentamento Salete de Strozac, no município de Guiratinga, representado por Raimunda Leopoldina da Silva. Nesta ocasião, estão sendo disponibilizados pelo INCRA o total de 78 títulos de domínio de assentamento. Os imóveis adquiridos por meio dos títulos somam um investimento de R$ 397 mil em uma área total de 1.700 hectares.
Neste momento, fará uso da palavra o ministro de Estado da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro. Muito bem, que alegria, que emoção poder voltar a Mato Grosso, junto com o nosso presidente Lula, com esse time de ministros e companheiros aqui e aqui para recebê-lo. Cumprimento a todos que foram nominados, vejo aqui amigos, familiares, que com esperança, sonharam em dias melhores. É um orgulho poder ser ministro da Agricultura do Brasil, sendo ministro do presidente Lula. Um filho de pequenos produtores, um sonho de um pedaço de terra que Deus permitiu que acontecesse num assentamento de reforma agrária em Lucas do Rio Verde. Chegar a ser ministro, graças ao convite desse homem estadista, maravilhoso, que permite que a gente trabalhe para todos. 2 anos, ampliando, como disse meu colega Paulo Teixeira, a produção, incorporando área, com preservação ambiental, mas com crescimento sustentável, batendo todos os recordes na produção brasileira. Esta safra, o Brasil produz mais de 1,1 bilhão de toneladas de alimentos, frutas, carnes, grãos, energia renovável, celulose, cana-de-açúcar, gerando a força da economia. E para poder comercializar tudo isso, é óbvio que esse estadista amplia as oportunidades, leva o Brasil para o mundo. São 374 novos mercados abertos para que o que a gente produza possa garantir a segurança alimentar nossa e de outros países amigos do mundo. Mas eu, que cheguei nesse estado em um assentamento, que vivi a desesperança, que vivi a ausência do poder público, e que tem a oportunidade de estar no maior estado produtor de alimentos, poder conhecer também que aqui nós temos grandes desigualdades, presidente. Nem tudo aqui é alegria, nem todos têm o direito de produzir com a mesma qualidade e com a mesma oportunidade. E por isso, um dia, quando me tornei ministro, e veja que belo gesto, o Eraí Maggi, que está aqui, está ali, um dos maiores produtores do mundo, junto com o Elusmar, seu grupo, me falou: Fávaro, não perca a oportunidade de criar um programa para transferir para os pequenos produtores as mesmas tecnologias que os grandes têm. Máquinas, equipamentos de última geração que estão aqui. Calcário, fosfato, incorporar. E aí eles sabem produzir, eles têm a vocação, nós temos a vocação. E não seria possível fazer isso sem que o presidente Lula comprasse a ideia. Presidente, nós estamos lançando hoje o alicerce de tudo aquilo que tem que ser feito para produzir alimento. Recupera o solo, prepara ele para receber a semente, cultiva o que quiser, que vai fazer na mesa de todos. Mas se não fosse só isso, estamos trazendo também uma Embrapa para a Baixada Cuiabana, para adaptar a tecnologia, para atender o pequeno produtor, que merece ter a mesma tecnologia do grande. E aí sim, o sonho será completo. Pequeno, médio, grande, todos produzindo muito, com sustentabilidade, com qualidade, com diversidade, para produzir alimento, riqueza e qualidade de vida.
Deus me abençoou e eu tenho que retribuir a ele e ao presidente Lula essa oportunidade. Vamos juntos na luta do alimento saudável. Grande abraço a todos. Eu queria também deixar uma mensagem de solidariedade aos nossos irmãos pescadores do estado de Mato Grosso. Vamos juntos lutar para podermos cumprir a nossa vocação, produzir e tirar do rio o nosso alimento e a sustentabilidade econômica das nossas famílias. Mato Grosso tem que ter igualdade para todos e é essa a nossa luta. Um grande abraço. No âmbito do Programa Estratégico de Fortalecimento Estrutural de Assentamentos Rurais e da Sustentabilidade da Agricultura Familiar, o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o Ministro de Estado da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, e o Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, entregam neste momento as chaves das máquinas agrícolas a Dalete Soares de Souza, representante do assentamento Egídio Bruneto, em Jucimeira. Para receber suas chaves, Gildo Marcolino de Lima, representante do assentamento 14 de agosto em Campo Verde. Neste momento, o presidente Lula entrega chaves de maquinários agrícolas durante essa solenidade de lançamento do programa Solo Vivo. Por meio desse programa, todo o trabalho de correção do solo é acompanhado em tempo real por meio de uma plataforma digital de gestão chamada de Operation Center. Essa plataforma permite monitorar a localização das máquinas, as atividades em andamento e o desempenho de cada operação no campo. Isso garante total transparência e eficiência na execução das ações. O presidente Lula entrega as chaves de maquinários para beneficiários desse programa, um programa para estimular a produção agrícola ali na região do Mato Grosso. Representante do assentamento Mártires dos Carajás, Pochorel. Fará uso da palavra o governador do estado de Mato Grosso, Mauro Mendes. Bom dia a todos, cumprimento a todos presentes a esse encontro e de maneira muito especial e respeitosa eu cumprimento o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, cumprimento em nome do senador Carlos Fávaro, todos os demais ministros, autoridades, deputados estaduais,
todos aqueles empresários, empreendedores, todos os trabalhadores que estão aqui representando centenas e milhares de trabalhadores do estado de Mato Grosso. Presidente, para mim é uma alegria muito grande estarmos aqui hoje, como tem sido ao longo desses mais de 6 anos, cuidar do estado de Mato Grosso. Quando eu comecei a minha gestão, presidente, nós pegamos o Mato Grosso, que estava absolutamente quebrado, falido e que não conseguia cumprir com seu papel perante o cidadão e perante todos nós mato-grossenses. Nos primeiros anos do meu mandato, tivemos que fazer muitos enfrentamentos. Eu lembro quando eu cheguei em Sorriso, no 3º ano, diante de uma plateia parecida como essa aqui, de produtores rurais, de grandes produtores, e a maioria deles me vaiaram, porque eu tomei naquele momento decisões corretas, mas que foram mal compreendidas por eles. Graças a Deus, ao longo desses 6 anos, eu tenho muito orgulho do nosso Mato Grosso. Desse Mato Grosso que é feito por 3,7 milhões de brasileiros. Desse Mato Grosso que é o grande produtor do agro brasileiro, que esse ano vai superar a estrondosa barreira de 110 milhões de toneladas. Para vocês terem uma ideia, o segundo colocado no Brasil é o estado do Paraná, com 45 milhões de toneladas. Essa semana, o nosso querido governador do Paraná, Ratinho Júnior, esteve aqui entre nós. E eu disse a ele, Ratinho, o estado de Mato Grosso é hoje uma potência que está conseguindo fazer muito daquilo que vocês já fizeram. E que agora o nosso maior passo não é a nossa responsabilidade com o grande agronegócio, mas sim com a agricultura familiar. Nos últimos anos, aqui em Mato Grosso, nós investimos, e muitos de vocês que aqui estão sabem disso, pesadamente na agricultura familiar desse estado. Assentamentos rurais que receberam asfalto. Na semana passada, nós viemos aqui no assentamento bem próximo e liberamos 30 quilômetros de asfalto para atender uma comunidade. E muitos que estão aqui sabem que é verdade. Esse asfalto até Santo Antônio da Fartura foi feito numa parceria do governo de Mato Grosso com a prefeitura do município de Campo Verde. Um dos maiores assentamentos da América Latina, Antônio Conselheiro, foi levado o asfalto até lá com recursos do governo do estado de Mato Grosso. E eu poderia dizer aqui, presidente, por muitos minutos, grandes ações que o nosso governo tem feito para a agricultura familiar. Agora eu conto aqui a vocês por que é que eu tenho, e vou dizer do fundo do meu coração, por que é que eu tenho essa paixão pela agricultura familiar. Até os 19 anos de idade, eu disse isso ao presidente, até os 19 anos de idade, lá no interior de Goiás, eu trabalhei na roça. Lá não se chamava agricultura familiar, lá era roça. Minha mãe, uma senhora que teve 9 filhos, presidente, partiu desse mundo trabalhando na agricultura familiar. Ela era analfabeta, ela não saiu desse mundo sem saber escrever o seu próprio nome. Mas ela teve muita força, trabalhando de sol a sol, de domingo a domingo, durante praticamente toda a sua vida, ali na roça, na agricultura familiar. Educou seus filhos, me obrigou a estudar, porque naquele tempo mãe dizia, filho, você vai ter que estudar. E nós tínhamos que estudar, e estudei. Passei aqui, vindo de Goiás, no período de férias, por esta BR-070. Aqui, eu contei isso ao presidente,
ouvi muitas vezes pessoas dizer assim, lá na década de 80, nesse cerrado só calango se cria. E hoje eu tenho muito orgulho de ver este assentamento, como tantos outros que estão dando exemplo de produção, de produtividade, com o apoio que está recebendo do governo do Estado e do governo federal. Então, presidente, esse ano, o governo de Mato Grosso, pela primeira vez na sua história, pela primeira vez na história do governo de Mato Grosso, pegou um financiamento, porque é normal pegar financiamento, como nós pegamos, e eu agradeço, Mercadante, o financiamento do BNDES para investir na BR-163. Foi muito importante e é muito importante. Assumimos um compromisso com a NTT, com o governo federal, de fazer essa duplicação em 8 anos. Até o final desse ano, do Posto Gil a Sinop, vai estar, se Deus quiser, 100% duplicado. Além dos 5 bilhões do BNDES, que foi emprestado como banco para o governo de Mato Grosso, e muito importante, o governo de Mato Grosso, com dinheiro dos matogrossenses, não é o dinheiro do governador, é o dinheiro do matogrossense, nós estamos colocando lá 2 bilhões e 400. Colocar dinheiro em infraestrutura, com financiamento, todo mundo no Brasil faz isso. Agora, pela primeira vez na história desse estado, Paulo Teixeira e minha amiga Rosaneide, nós estamos pegando, já pegamos, um financiamento do Banco Mundial e vamos colocar quase 500 milhões de reais exclusivamente para a agricultura familiar no estado de Mato Grosso. Nos próximos anos, meus amigos, vocês vão ter muito apoio e eu fico aqui feliz, Paulo, presidente Lula, ministro Favro e todos que representam o governo federal, de estar vendo essa ajuda que está chegando a muitos assentamentos. Mas o governo do estado de Mato Grosso vai ter, talvez, humildemente e modestamente podemos dizer, um dos maiores programas desse país para a agricultura familiar aqui no estado de Mato Grosso. E uma parte desse dinheiro vem dos grandes, vem de quem planta soja, uma parte desse dinheiro vem dos grandes pecuaristas. Nós estamos pegando o dinheiro deles, porque 10%... Não, meus amigos, vocês não podem vaiar. Eu estou pegando o dinheiro dos grandes produtores, 5% do FETAB, que é pago pelos produtores de Mato Grosso. Esse dinheiro está indo exclusivamente para a agricultura familiar. Isso é fazer justiça, porque a maioria desses grandes um dia também foram pequenos. A maioria desses grandes, muitos deles chegaram na frente, com a mão na frente, outra atrás, e hoje se transformaram grande. Então tem um dever, o dever de ajudar aqueles que ainda não tiveram a mesma sorte. Então, nesse momento aqui, para finalizar, quero parabenizar o governo federal por este programa para a agricultura familiar. Dizer a todos vocês que tudo isso que eu falei é a mais pura verdade, é a mais pura realidade. E nos próximos anos, independente de algumas posições, muito para esse lado ou muito para esse lado, nós estaremos governando até o final do nosso mandato, como eu fiz, com fé em Deus, honrando os compromissos que nós fizemos com a maioria do cidadão. Trabalhar muito, trabalhar com seriedade e entregar um Estado muito, mas muito melhor para todos os matogrossenses. Parabéns, presidente, parabéns, ministro Favro, e parabéns ao governo federal por esse brilhante programa. Um abraço, obrigado, que Deus abençoe a todos. Valeu!
Esse é o lançamento do programa Solo Vivo, que alia ciência, tecnologia e compromisso com o desenvolvimento sustentável. O vídeo da Presidência da República sobre o programa Solo Vivo. A gente tem gosto de entregar uma verdura quando todo mundo chega e diz: nossa, mas tá lindo. Eu digo: tá lindo. É muito bom. O programa Solo Vivo é uma benção para a gente aqui da agricultura. O programa Solo Vivo tem o objetivo de recuperar a fertilidade do solo das propriedades da agricultura familiar. Com base na parceria entre o IFMT, a FETAGRE e o MAPA, o solo das propriedades é analisado com precisão. A FETAGRE escolhe as áreas, o IFMT faz os testes e, com base no laudo, o MAPA envia máquinas, equipamentos e insumos. Parceria que transforma o campo. Dali para baixo, inclusive, já está corrigido, né? Aí aqui para cima é zero a primeira gradeada, aí vai para jogar o calcário, o sulfato e daí incorporar. Esses solos aqui dessa região são todos muito carentes. Recuperando esse solo, você vai ter mais possibilidade, maior plantio, melhor qualidade de produção. Esse projeto ele é de custo zero para o agricultor, ele não tem que investir nem um centavo. Hoje nós temos equipes visitando 10 assentamentos. Em breve nós iremos ampliar para 32 assentamentos. Nós temos mais de 100 servidores e estudantes envolvidos nesse projeto no estado do Mato Grosso. A terra é mãe, ela precisa ser cuidada para que ela possa te dar de volta aquilo que você plantou. Poder trabalhar sem gastar tanto na hora do plantio, né? Você usa semente, uma calagem de adubo tá bom, porque a terra já tá bem boa. Esse projeto aqui é um projeto que vai sustentar o país, né? A alimentação do brasileiro. E com esse projeto aqui vai deslanchar. O programa Solo Vivo é uma benção para a gente aqui da agricultura. O programa Solo Vivo. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Queridas companheiras e queridos companheiros, eu não vou precisar ler a nominata, porque todo mundo já falou o nome de todo mundo aqui. E eu determinei que a gente só vai ter 5 minutos para falar, eu tenho que cumprir o tempo que eu determinei. Mas olha, hoje eu já tive muitas experiências gratificantes na minha vida. E hoje, quando a gente pensa que não tem mais nada para orgulhar a gente, eu queria dizer para vocês que hoje é um dia em que eu volto para Brasília muito mais orgulhoso do que cheguei aqui. Primeiro, porque a gente, sempre que a gente tenta passar para a sociedade a ideia de uma governança civilizada. Essa governança civilizada faz com que pessoas de diferentes posições ideológicas se encontrem, participem de atos juntos, se confraternizem e depois cada um volta para a sua atividade, volta para a sua vida normal. E quando chega na campanha, cada um escolhe o partido que quiser e é candidato. Assim é a vida democrática. Mas esse país, durante muito tempo, ele foi governado por gente que, se um prefeito fosse inimigo, não tinha nem empréstimo. Se um governador fosse inimigo,
E nós temos agora, governador, a experiência dos 10 estados do Nordeste brasileiro, em que durante todo o governo passado não receberam uma agulha para dar uma injeção em ninguém, porque não havia predisposição. O BNDES, que hoje é um banco exemplar no mundo inteiro, porque a inadimplência do BNDES é 0,0001, o BNDES passou 4 anos dizendo que tinha corrupção no BNDES, que ia precisar descobrir a caixa preta do BNDES. Primeiro, não teve coragem de fazer o que ele falou e foi obrigado a reconhecer, através das pessoas que ele mandou, de que o BNDES era uma das coisas mais extraordinárias que esse país tinha criado no sistema financeiro brasileiro. Todo mundo sabe que o Aloysio Mercadante é do PT. Todo mundo sabe que ele já foi deputado federal, já foi senador, foi assessor da CUT, já foi ministro da Dilma, da Educação, Ciência e Tecnologia, da Casa Civil, e agora é meu presidente do BNDES. E a primeira coisa que eu disse para o Aloysio, não existe veto a nenhum político que precise de empréstimo e que tenha projeto consistente. Essa BR-163, ela começou no meu segundo mandato, em 2006. Vocês não têm noção da briga, vocês não têm noção da discussão para a gente conseguir licenciamento ambiental para fazer essa BR-163. E essa BR anda, acaba o dinheiro, volta, não faz, se resolveu fazer um acordo com o governo do Estado para que ele tocasse a obra. E o que é que nós estamos fazendo? Porque também a gente não pode fazer convênio, pedir para o governador fazer e não colocar dinheiro. Então, o que é que nós estamos fazendo? O BNDES, nessa demonstração de civilidade, veio aqui anunciar um investimento de quase 5 bilhões de reais para construir a BR-163, que vai ser construída pelo governo do Estado aqui do Mato Grosso. Eu peço a Deus, governador Mauro, que você termine essa estrada para que um dia eu possa trafegar nela, porque em 1989, eu tive uma briga com o povo de Santarém, porque os meus companheiros do PT queriam que eu fosse no Marco Zero declarar que eu ia fazer a 163 em 1989. Eu não conhecia a 163, não conhecia projeto, eu falei, eu não vou mentir. Se vocês quiserem votar em mim, vocês votam, mas eu não vou prometer fazer uma estrada que eu não conheço, que eu não tenho projeto. Se eu ganhar, eu vou estudar. Bom, não ganhei, mas também o que ganhou não fez. Então, esperaram eu ganhar as eleições 12 anos depois para que a gente começasse a fazer a BR-163. Pois bem, então a vinda do companheiro Aloysio Mercadante, além disso, a gente tem feito com que o BNDES volte a ser um banco de investimento para ajudar no desenvolvimento da indústria, ajudar no desenvolvimento do agronegócio, ajudar nas exportações brasileiras, porque é para isso que o BNDES existe. E é por isso que o BNDES é grande e respeitado no mundo. Mas além dos 5 bilhões de 163, a gente também, viu, governador, eu devia ter explicado antes, o senador Renan ia vir aqui para a gente dar ordem de serviço para a 158. Ontem morreu o sogro dele, eu não consegui falar com ele, ele não pôde vir, mas certamente ele virá aqui na semana que vem, porque para nós é interessante que essa rodovia também termine o mais rápido possível. Além disso, nós estamos colocando 600 milhões para o Rodoanel de Cuiabá, o que é uma coisa importante para o de Cuiabá. E também nós estamos trabalhando para o contorno leste de Cuiabá. Bem, isso não é nenhum favor do governo federal para o estadual. Isso é obrigação dos entes federados trabalharem juntos para que a gente possa oferecer ao povo brasileiro melhor qualidade de vida. Bem, dita essa coisa do BNDES,
Eu queria dizer para vocês o gesto que foi feito hoje aqui, entregando essas máquinas para poder melhorar a capacidade produtiva de vocês e melhorar a qualidade da terra. O que essas máquinas vão provar? O que essas máquinas vão provar? Uma coisa que eu sei há muito tempo, é que não é que o pequeno agricultor é incompetente e o grande produtor é competente. É preciso acabar com essa falácia. O que o pequeno produtor não tem é as mesmas condições de comprar os equipamentos que tem o grande produtor. Mas na hora que você permite que a tecnologia que os grandes usam chegue aos pequenos, os pequenos terão chance de produzir a mesma quantidade e com muito mais amor, porque não estão pensando só em vender, estão pensando coisa para comer também. Isso é um dado diferente. Portanto, essa entrega de títulos e essa entrega de máquina é um novo começo das coisas que vão acontecer no Brasil. Eu digo todo dia para vocês, eu tenho consciência de que nunca antes na história do Brasil, eu peço para os meus ministros falar isso em qualquer estado que eles forem, eles podem dizer alto e bom som, nunca nesse país houve um governo que fosse republicano e que colocasse tanto dinheiro nos estados como nós temos colocado. Nunca, nunca. Não apenas o Lula, Dilma. Eu brinco sempre o seguinte, tem presidente que passou por esse país, não apenas o último, muitos outros que não deixaram uma obra de infraestrutura. Uma obra de infraestrutura. Então não é possível. Eu aprendi, governador, no meu segundo mandato, em janeiro de 2007, que nenhum ministro ia ficar inventando coisa para fazer. Por isso que eu resolvi construir o PAC. E vamos definir claramente o que a gente quer fazer até dia 31 de dezembro de 2010. E ainda disse na reunião, é proibido ter novas ideias. Nós temos que fazer o que está acontecendo. E eu tenho muita coisa para entregar até o dia 30 de junho. Muita coisa. Eu tenho muita política social. Ontem nós assinamos uma medida provisória reduzindo o preço da energia elétrica para o povo brasileiro mais pobre. Porque o rico compra energia no mercado aberto, mais barata. E quem paga a cara a energia é o povo pobre que compra no mercado regulado. Então, nós estamos fazendo uma medida provisória, foi mandada ontem para o Congresso Nacional, reduzindo o preço da energia para o povo mais pobre, para que ele não pague o absurdo que ele está pagando hoje. A segunda coisa que nós fizemos foi mandar para o Congresso Nacional a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil nesse país, não pagará mais imposto de renda. E a outra coisa que nós vamos fazer ainda neste mês é a gente garantir uma linha de crédito para a reforma de casa, porque o trabalhador às vezes ele não tem, e se ele não tiver, ele vai querer comprar uma casa, mas muito trabalhador tem uma casinha, nasce uma criança, o neto vem morar com ele precisa fazer um quarto, ele quer fazer uma garagem porque comprou um carrinho, ele quer fazer uma cozinha maior, ele quer fazer um banheiro. Então, nós vamos abrir linha de crédito. Quem quiser fazer reforma na sua casa vai ter condições de fazer. Porque essa é uma coisa que é necessária. Quando é que chega o botijão de gás aqui no estado do Mato Grosso? Olha, só uma pessoa, fala aí para me ouvir. 130? 120? Então veja. Olha, aqui, governador, estão dizendo que um botijão de gás chega na casa das pessoas
a R$120. Uns gritaram 130. Pois bem, deixa eu lhe contar uma coisa. Você sabe quanto sai o botijão de gás GLP da Petrobras? O botijão de gás é vendido pela Petrobras para as empresas a R$37. Não tem explicação ele chegar para o povo a 120, a 130, a 140 reais. Alguém está ganhando muito dinheiro. Eu, no meu primeiro mandato, comprei uma empresa que era Liquigás, para que a gente pudesse regular o preço. A primeira coisa que eles fizeram foi vender a Liquigás. Hoje nós temos 4 empresas distribuidoras de gás que controlam 90% da distribuição de gás nesse país. E temos 10% pequena. E nós resolvemos tomar uma decisão. Nós vamos fazer com que o gás chegue bem mais barato para todas as famílias que estão no Cadê Único. O Aloísio foi meu candidato a vice-prefeito em 94. Ei? Foi candidato a vice-presidente. E o Aloísio, tudo que ele via na rua, ele queria colocar na cesta básica. Eu cheguei numa reunião com os artistas, ele já tinha colocado computador, lápis, sabe, compasso, régua, e eu resolvi colocar gás na cesta básica. E nós vamos fazer com que o gás chegue barato. As pessoas que vão estar no Cadê Único não vão precisar nem pagar. Vai ter aproximadamente 22 milhões de famílias, sabe, que vão ser beneficiadas, porque as pessoas precisam. E tudo isso vai ser anunciado esse mês, porque o mês que vem eu vou fazer política nesse país. O mês que vem eu vou começar a andar esse país, porque acho que chegou a hora da gente assumir a responsabilidade de não permitir que a mentira, que a canalice, que a fake news, sabe, ganhe espaço e que a verdade seja soterrada nesse país. Nós fazemos parte daquele tipo de política que pelo menos não quer perder o direito de andar na rua de cabeça erguida. Eu fui criado por uma mãe analfabeta, que a coisa que ela mais exigia da gente era que a gente não mentisse, era que a gente respeitasse os outros, era dizer que eu tinha direito naquilo que era meu, aquilo que não era meu eu não tinha direito. E nós estamos vendo a política ganhar uma dimensão de mentira, de gente maldosa, de gente agressiva, de gente que não respeita adversário, de gente que não sabe viver democraticamente. É bem importante que a gente... Eu estou convencido que nós aqui, temos a obrigação moral de fazer com que a verdade derrote a mentira nesse país. Não é possível. Nós já tomamos uma decisão de não deixar entrar telefone nas escolas, no ensino fundamental e ensino médio. Porque senão ninguém presta atenção na aula. Ninguém presta atenção na aula. E nós sabemos o malefício que faz, a violência, o bullying que se faz. Quantas meninas, esses dias eu vi uma menina se matou porque ela foi, sabe, acusada, foi quase que torturada pelos amiguinhos, pela internet. Não era pessoalmente, não, era pela internet. Você sabe quantas ofensas você recebe. Você sabe quantas provocações você recebe. E é preciso que a gente discuta com o Congresso Nacional a responsabilidade da gente regular o uso das empresas, sabe, nesse país. Não é possível que tudo tem controle, menos as empresas de aplicativos. É importante que a gente comece a cuidar do povo brasileiro com um pouco mais de carinho. O país que nós queremos
É um país de gente que estuda, de gente que produz, de gente que respeita, de gente que ama, de gente que tem fraternidade e solidariedade. É esse país que eu quero construir para os meus filhos, para os meus netos e para os meus bisnetos. Ninguém quer criar um país de mentira. Portanto, gente, eu quero que vocês saibam, as pessoas que trabalham nesse país, nós só temos uma missão: cuidar de vocês. Cuidar. Nós temos que cuidar das pessoas mais necessitadas. As pessoas que não tiverem chance na vida, nós temos que dar uma chance. Hoje eu assumi o compromisso de voltar, depois da primeira colada, nesses companheiros do Projeto Solo Vivo. Assim que chover, que começar a brotar as coisas que eles plantaram, eu quero voltar aqui para tirar fotografia e mostrar o que acontecerá nesse país se a gente investir igualmente em todos. É por isso que nós estamos criando mais escolas de tempo integral. É por isso que a gente fez parceria com governadores e com prefeitos para a gente alfabetizar pelo menos 80% da população brasileira no ensino fundamental até o 2º ano de escolaridade. É por isso que nós criamos o programa Pé de Meia, para evitar que 500 mil jovens desistam da escola todo ano, porque tem que ajudar o orçamento familiar. É por isso que nós criamos uma bolsa para governador, para os meninos do Enem, que tiverem as melhores notas, seja um professor. Porque as pessoas não querem mais ser professor, porque muitas vezes o salário não compensa. Então, nós precisamos cuidar disso. E aqui, companheiros e companheiras, eu vou voltar mais duas vezes aqui, porque tem coisa para anunciar nesse estado. Nós temos que ajudar a fazer casa e mais casa. É por isso que nós temos o compromisso de fazer, até 2026, 2 milhões de casas. Mas posso dizer para vocês, nós vamos chegar a mais 3 milhões de casas nesse país, para que o povo possa ter a dignidade de morar numa casa saudável. Por isso, companheiros e companheiras, eu volto para Brasília agora feliz. Primeiro que estou vendo as séries aqui na minha frente. A série me abandonou, nunca me ligou, séries. Nunca me ligou, séries. 8 anos que você sumiu da nossa vida. Olha, outra coisa muito importante, gente, que eu queria dizer para vocês. Nós eu vou fazer uma reunião com o reitor em segunda-feira. Não sei se é segunda, nós estamos convocando todos os reitores, que eu quero discutir quais dos problemas que vocês estão tendo na universidade, para a gente poder resolver isso com vocês. Você sabe que nenhum presidente da República gostava de receber reitor. Nenhum presidente. Eu não sei porquê, mas nem ministro da Educação, que tinha sido reitor, gostava de receber reitor. Pois todo ano eu faço uma reunião com reitores para ouvir a reivindicação de vocês. Todo ano eu faço reivindicação com Sem Terra. Todo ano eu faço reunião com a CONTAG. Todo mundo tem o direito de apresentar reivindicações. Na hora que a gente puder atender, a gente atende. Na hora que a gente não puder atender, a gente não atende. E eu queria dizer para vocês que eu vou terminar de falar e vou descer ali para dar um abraço daquelas pessoas que estão numa cadeira de roda, os nossos companheiros que têm uma deficiência, tá? Gente, eu vou descer lá, mas eu queria antes dizer para vocês que não percam nunca a esperança. Vocês nunca permitam que alguma coisa ruim desanime vocês. Vocês têm sempre que botar na cabeça a minha vida. Eu nasci numa região que muitas vezes as crianças morriam antes de completar 5 anos de idade de fome. Eu não morri. Eu queria dizer para vocês que eu não tenho diploma universitário. Todo mundo sabe. E eu sou o presidente que mais fui eleito na história desse país. Olha, se eu conseguir isso, não há por que nenhum de vocês desanimar da vida. Não há por que ninguém desanimar da vida. O que eu estou provando é que para a gente cuidar do povo, a gente não aprende na universidade. Na universidade,
a gente aprende muitas coisas importantes, mas cuidar de povo, você não pode pensar só com a cabeça, você tem que pensar com o coração, porque cuidar do povo é preciso ter muita paixão, é preciso ter muito amor e é preciso ter muito compromisso. É por isso que muita gente não gosta de mim, porque eu poderia estar hoje em algum campo de golfe, jogando golfe com alguém. Mas eu prefiro estar com vocês, porque vocês é que me levaram para a presidência e é a vocês que eu tenho que agradecer esse carinho extraordinário. Um abraço e um beijo no coração de todos vocês. Senhoras e senhores, está encerrada esta cerimônia. Essa foi a cerimônia de lançamento do programa Solo Vivo, que prevê recuperar áreas degradadas e aumentar a produtividade e competitividade dos agricultores familiares. Durante o lançamento do programa, também foram entregues títulos de domínio a 78 famílias de assentados da região do Mato Grosso. O programa do Ministério da Agricultura e Pecuária conta com a parceria do Instituto Federal de Mato Grosso e da Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado. O piloto do programa será realizado em 10 assentamentos rurais do Mato Grosso. Eles terão o solo analisado pelo Instituto Federal e, a partir de laudos, o governo vai fornecer equipamentos, máquinas e insumos necessários. 2028. E nós vamos acompanhar esta cerimônia ao vivo. Veja aqui com a gente.